Fala turma, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para a gravação de uma videoaula. O tema da aula de hoje é sobre o lactato. Qual é a participação do lactato na determinação do limiar anaeróbio? Então, da última vez a gente falou sobre as 3 zonas de treino, Z1, Z2 e Z3, e quais são as formas de determinação dessas zonas. Nós fizemos o teste de 1.600 metros, então se vocês ainda não assistiram esse vídeo, eu vou colocar aqui o link dentro da descrição do vídeo para que vocês tenham acesso e entendam mais o contexto do vídeo de hoje. E aí hoje nós iremos falar sobre o lactato, ele que é um dos principais marcadores na transição da zona 2 para a zona 3. Então o entendimento do lactato é de suma importância para que vocês realmente entendam o que seria aí essas 3 zonas de treinamento. Mas antes disso, eu gostaria de dar 3 recados para vocês. O primeiro recado, como sempre, é falando sobre o meu livro Ciência e Prática do Fitness Funcional. O livro já está quase esgotando, então hoje mesmo ele já caiu do site porque o pessoal comprou e restam poucas unidades. Então se você tiver interesse, é só clicar aqui na descrição do vídeo que estará o link para vocês comprarem com um desconto de 20% utilizando o cupom do ERC20. Bom, o segundo recado é para falar sobre a certificação em treinamento híbrido, a certificação que irá acontecer nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Nós já estamos com mais de 25 inscritos, restam apenas 5 vagas para que as inscrições se encerrem. Então, clique aqui no link da descrição do vídeo e tenha acesso a todo o conteúdo programático para essa certificação única que está acontecendo aqui no Brasil. E por fim, se você tem interesse em treinar com uma das maiores programações da América do Sul, seja o CrossFit, seja o treinamento híbrido, seja treinos para a sua academia, nós estamos disponibilizando uma semana gratuitamente para que vocês tenham acesso e conheçam os nossos programas de treinamento, beleza? Bom, pessoal, no último vídeo eu expliquei para vocês como determinar de forma prática as zonas 1, 2 e 3, através de um teste com duração de 6 minutos no remo. Existem cálculos para que vocês determinem essas zonas 1, 2 e 3. 55% da máxima velocidade, da potência aeróbia máxima e 80% da potência aeróbia máxima durante esse teste de 6 minutos correspondem então à zona 1 e à zona 2, né, os 2 limiares. Só que existe um problema quando nós falamos de precisão de treino através dessas formas de ancoragem. Por mais que sejam válidos, quando você faz essa validade, você trabalha em cima de percentuais médios. Então você tem uma amostra de 100 pessoas e através dessa amostra de 100 pessoas, a média corresponde a 55% e a 80% para esse teste. No entanto, quando nós fazemos a análise individual, vocês perceberão que para alguns a zona 1 corresponde a 35%, para outro corresponde a 75%. A zona 2 a mesma coisa. A zona 2 para um vai acontecer a 45%, 55% e para outro vai acontecer a 90% da potência aeróbia máxima. Então, quando nós trabalhamos com ancoragem, nós estamos levando em consideração a média amostral que eles utilizaram dentro desse estudo. Nós não estamos avaliando a resposta individual, como está aqui no gráfico. Então, aqui, ó, o primeiro cidadão, ele a 80% da máxima, da potência aeróbia máxima, o que acontece aqui? Para ele, ficou uma intensidade submáxima, quando a gente faz a análise do lactato sanguíneo individualmente. Para o segundo indivíduo, para ele foi assertivo. Já para o terceiro indivíduo, a transição da zona 2 para a zona 3 já ficou a intensidade ficou muito alta. Então, toda vez que nós realizamos prescrições baseadas em ancoragens, seja nesse teste de 6 minutos, calculando a potência aeróbia máxima, seja através do VO2 máximo, seja através da frequência cardíaca máxima, nós teremos esse problema de não saber individualmente o que corresponde a cada uma dessas zonas. Por mais que seja um método válido, se eu não tenho condições de fazer um outro tipo de teste, é melhor fazer isso do que não fazer nada. Então a ideia é, se eu tenho possibilidade de fazer outros tipos de testes, é melhor do que fazer apenas esse teste e prescrever o treino baseado
em percentuais máximos. Bom, pessoal, então eu acabei de explicar para vocês que prescrições baseadas em ancoragem, por mais que sejam válidas, elas não são tão assertivas. Então, quando a gente fala em refinamento na prescrição do treinamento, nós estamos falando de análises individuais, em coletar outras variáveis fisiológicas que possam refinar essa prescrição do treinamento. Então, é válido prescrever com base em frequência cardíaca, em percentual da potência aeróbica, em percentual do VO2, é válido. Mas em termos de refinamento, existem metodologias melhores. Então, quando a gente fala de grandes potências hoje do esporte do endurance, como, por exemplo, os atletas noruegueses, nós estamos falando de coleta de lactato constante, de fazer todas essas nuances que melhoram o refinamento da prescrição do treino melhor. E para falar sobre métodos refinados na prescrição do treinamento, não tem como não falar sobre o lactato sanguíneo. Então eu vou perguntar para 2 atletas do Hércules Funcional o que eles entendem do que seria o lactato. Então qual é a resposta curta e direta do o que é o lactato. E aí, Sabiá? Fale aí, o que é o lactato? Rapaz, agora o homem pegou, viu o quê? Lascou. Mas o que você associou ao lactato? Bem rápido. Para mim, o lactato, eu acho que é algum tipo de líquido que antecipa a fadiga muscular ali, que trava o músculo. E quando eu forço muito, eu não consigo fazer muita coisa a mais, forçar mais, fico travado na recuperação ali. Então, beleza. O lactato para você é o que causa dor. Causa dor, fadiga. Beleza. Então é isso. Boa resposta. E aí, Zago? Cara, para mim o lactato, assim, eu tento pensar quando a gente faz uma prova, um Fran, alguma prova assim que a gente gasta muito glicogênio, que a gente usa muita potência ali num curto espaço de tempo e a gente sente empedrar, né? Quando a gente faz muito ring muscle up, bar muscle up, a gente não consegue nem pegar na barra. Para mim, eu acho que é o lactato, atuando de alguma maneira, mas eu também não sei como. Então, beleza, ó, eles estão espertos. Então, eles associaram o lactato à dor muscular, à rigidez muscular. E vamos realmente entender se é o lactato que causa isso. Bom, pessoal, então antes de falar sobre o lactato, a gente tem que falar sobre o metabolismo da glicose, porque o lactato atua dentro do metabolismo da glicose. Então, quando nós fazemos uma refeição em carboidrato, seja simples ou complexo, esse carboidrato ele é digerido, né, no nosso sistema digestivo e depois dessa digestão ele entra no intestino delgado, que é onde ele será absorvido e entrará na corrente sanguínea. Após a glicose estar na corrente sanguínea, ela vai passar pelo pâncreas e o pâncreas ele vai liberar um hormônio associado com a captação da glicose na célula. Que hormônio é esse? Insulina. Então, quando você tem a liberação da insulina pelas células betas pancreáticas, você consegue fazer com que essa insulina comece a liberar alguns processos internamente da célula para que você tenha a translocação dos captadores de glicose na membrana celular, que são conhecidos como os GLUT4. Então, quando você tem, novamente, consumo de carboidrato, absorção desse carboidrato, quando é quebrado pelo intestino delgado, você tem um aumento da glicose na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, as células betas pancreáticas começam a perceber o aumento da glicose na corrente sanguínea, que irá fazer uma liberação do hormônio polipeptídico, que é a insulina. A insulina, então, fará dentro das células, principalmente a célula muscular, a translocação dos glúteos para a membrana celular e, consequentemente, você terá a captação da glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula, ok? E por que é importante saber isso? Porque a glicose, e então, no seu estoque dentro do músculo e do fígado, conhecidos também como glicogênio, é uma fonte energética de rápida, uma via energética rápida. Então, quando você precisa de processos de energia de curto prazo, de médio, curto prazo, a glicose ela cumpre essa função. Então, quando nós precisamos fazer uma corrida de 5 minutos de duração, fazer um teste, igual o Felipe fez da última vez, com duração de 6 minutos, a participação do metabolismo glicolítico ele é alto, por mais que o oxidativo tenha uma grande participação, mas a gente também tem uma grande participação do metabolismo glicolítico.
E aí, quando nós precisamos dessa glicose como fonte energética, a glicose no citosol da célula, ela sofre 10 reações químicas até virar o piruvato. Quando ela vira piruvato, esse piruvato ele tem duas opções. A primeira opção é ser convertida em entrar dentro do ciclo de Krebs, rodar esse ciclo de Krebs e virar, né, todos aqueles prótons para na cadeia transportadora de elétron virar ATP, grande quantidade de ATPs, se eu não me engano, algo próximo de 34 ou 36 ATPs gerados. Mas se a capacidade energética que eu estou precisando naquele momento for uma capacidade energética rápida, então eu não tenho tempo suficiente para que esse piruvato entre dentro do ciclo de Krebs e me forneça energia. Eu preciso de energia para agora. Então o que vai acontecer? Esse piruvato ele vai virar lactato através de uma enzima chamada LDH, o lactato desidrogenase. E por que ela se transforma em lactato? Porque durante essas quebras enzimáticas, até a glicose se transformar em piruvato, nós temos produção de ATP, né, como eu falei, uma fonte energética rápida, e eu também tenho uma formação de prótons. Então, para que toda essa cadeia da quebra da glicose continue acontecendo, eu preciso com que esses prótons, que então foram, né, saíram do NAD+, e se transformaram em NADH, eu preciso de uma renovação desse NAD para que essa cadeia da quebra da glicose ela continue acontecendo. E para que isso aconteça, o piruvato ele se converte para o lactato, então ele tem uma liberação de prótons, fazendo com que o NAD+, agora fique disponível. Então, consequentemente, eu consigo continuar toda essa quebra da glicose e fazendo continuamente esse ciclo. Então, qual é a função do lactato? Fazer com que o meu ciclo da quebra da glicose continue acontecendo. Por que as pessoas associam, né, o lactato à dor, o lactato à alta intensidade? Porque quando você aumenta a demanda por energia de curto prazo, de médio prazo, você tem um aumento do lactato sanguíneo na corrente sanguínea. Então, por isso que ele serve como um marcador de transição de metabolismos, predominantemente oxidativo, para o metabolismo predominantemente glicolítico ou anaeróbio lático. Então, o lactato, né, sendo bem curto, ele serve para quê? Para fazer com que a glicose continue todo o seu ciclo de quebras até virar o piruvato. Bom, pessoal, acho que esse gráfico eu já mostrei aqui umas 3 ou 4 vezes, então porque ele que norteia toda a nossa ideia de prescrição de treinos de endurance. Pela relação da intensidade pela produção do lactato. Então, como eu falei para vocês, o lactato, quando ele começa a aumentar a sua produção e o seu acúmulo, é uma ideia que os artigos, né, lá da década de 60, 70 demonstraram que ele serviria então como um marcador de zonas de treinamento. Então, quando eu começo a ter uma produção de lactato maior do que minha capacidade de remoção, então essa zona seria considerado aí a zona de transição ou zona do limiar anaeróbio. A forma de quantificar esse limiar ou a transição da zona 2 para a zona 3 não é uma unanimidade dentro da literatura científica de qual seria o melhor método. Dentro do lactato, nós temos o OBLA, né, o Onset Blood Lactate Accumulation. Nós temos a máxima fase estável do lactato, que seria considerado como padrão ouro. Outros métodos, como a potência crítica, a velocidade crítica, que um dos precursores desse método é o professor Andrew Jones, ele defende que seria, então, o melhor método para avaliar essa transição do domínio pesado para o domínio severo, mas só trazendo para vocês que não existe unanimidade para falar qual seria o melhor método, até mesmo de um método refinado para determinar essas zonas. O que nós iremos fazer aqui hoje é fazer o OBLA, que seria então o Onset Blood Lactate Accumulation, no valor de 4 milimols. Para quê? Para justamente, através do lactato sanguíneo, determinarmos aqui
o ponto onde a produção do lactato supera a capacidade de remoção. Então seria aqui esse ponto de transição da zona 2 para a zona 3. Bom, se você chegou até agora aqui no vídeo, vocês ganharão, né, um presente de como avaliar essas zonas de treinamento também com um método simples, sem necessidade do lactato, que é através do Talk Test. O Talk Test, para quem quer estudar um pouco mais sobre esse método, eu sugiro buscar aí o professor Carl Foster, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, dentro da fisiologia do exercício, do treinamento esportivo, e também um dos pioneiros aí nas publicações sobre o Talk Test. Bom, então se eu não tenho como coletar o lactato e quero um refinamento nessas minhas zonas de treinamento, uma alternativa seria usar o Talk Test. Por quê? Porque de acordo com os estudos publicados também pelo professor Carl Foster, quando você faz uma pergunta para o avaliado, por exemplo, você consegue conversar confortavelmente? Ele tem 3 opções de respostas. Sim, consigo conversar confortavelmente. A primeira opção foi essa. A segunda opção, sim, consigo conversar, mas não confortavelmente. E a terceira resposta é não, não consigo conversar. Então, durante todos os estágios do teste que nós iremos fazer aqui hoje, eu irei perguntar para o Felipe, ao final, né, faltando 30 segundos para o final do estágio, eu vou perguntar para ele, primeiro, para ele falar uma frase, depois que ele falar essa frase, eu irei fazer essa pergunta, você consegue conversar confortavelmente? E ele irá responder uma dessas 3 opções que eu trouxe para vocês. Por quê? Porque os estudos falam que quando ele consegue conversar confortavelmente, a ventilação não está atrapalhando a fala, a frequência cardíaca está baixa, a confusão mental está baixa, então ele consegue ter conversas. Quando você aumenta a intensidade, você já tem um aumento da ventilação, um aumento da frequência cardíaca e um pouco de confusão mental, pelo aumento da liberação de lactato, dos prótons, íons de hidrogênio, entre outros fatores, que requer uma atenção maior durante a prática de exercício. Então ele consegue conversar, mas não confortavelmente. Então já é um sinal de que ele já estaria ali dentro da zona 2. E por fim, quando ele está numa intensidade onde a produção de lactato é maior do que a remoção, a ventilação está lá em cima, a frequência cardíaca está lá em cima, a capacidade de raciocínio dele está baixa, ele precisa focar 100% nesse exercício, porque senão ele irá quebrar. Então é o momento onde ele não consegue conversar confortavelmente e é aquele momento que você está treinando em alta intensidade, fazendo um WOD em alta intensidade, e chega alguém, Ramires, como foi o final de semana? E você internamente, puta merda, meu irmão, deixa eu fazer meu treino aqui, não me atrapalha não. Você fica com raiva quando alguém quer conversar com você, quando você está dentro dessas intensidades. Por quê? Porque você não consegue prestar atenção. Qualquer palavra que ela fala tira o seu foco. Então significa que você está na zona 3. Bom, então como eu falei para vocês, faltando 30 segundos ao final do estágio, eu irei pedir para o Felipe falar essa frase. O rato roeu a roupa do rei de Roma, o rato roeu a roupa do rei da Rússia, o rato roeu a roupa do Rodovalho, o rato a roer roía, e a Rosa Rita Ramalho do rato a roer se ria, a rainha roxa de raiva roeu o resto. Será que ele conseguirá falar isso mesmo na intensidade da zona 1? Então, além de fazer um teste do Talk Test, ele fará um teste que ele reprovou lá no teste da CNH, que era o teste do psicotécnico. Então, a gente vai avaliar o psicotécnico dele também ao falar essa frase. Estou brincando, pessoal, mas eu vou falar para ele falar só aqui, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma, o rato roeu a roupa do rei da Rússia. Bom, pessoal, esse é o protocolo que eu uso nos meus estudos, que eu aplico aqui nos atletas do Hércules já tem quase 6 anos. Os estudos, quando a gente faz teste incremental, ele tem 2 opções, de ser contínuo ou descontínuo. Quando você faz um teste contínuo, você não tem pausas. O grande problema de você não ter pausas é para as coletas, por exemplo, do lactato sanguíneo. Então, por isso que eu aplico o teste descontinuado, porque eu dou um minuto de intervalo de descanso para fazer a coleta do lactato sanguíneo. Então,
A duração de cada teste, tem diversos artigos que já foram publicados tentando avaliar qual é a melhor duração em testes incrementais. Então, eu tenho uma referência de um artigo português, onde eles compararam 3, 5 e 7 minutos de duração no estágio em um teste incremental no remo, e eles não encontraram diferenças significativas. Então, isso mostra que 4 minutos está ok de acordo com a literatura científica. Agora, a outra grande questão para nós do CrossFit e do Hyrox é que nós não treinamos com watts, algo que já é mais comum entre os remadores. Dentro do CrossFit, do Hyrox, nós costumamos utilizar o split de 500 metros. Então, é por isso que quando você vai impor a carga no remo, nós trabalhamos com esse split de 500 metros. Então, o que isso significa? Eu sei que para o Felipe, o split de 500 metros a 2,30 é uma carga basicamente de descanso. Então, de acordo com um teste de 6 minutos, onde ele me traz lá todas as variáveis possíveis, eu consigo calcular qual seria a primeira carga que eu colocarei nesse teste incremental para ele, nesses splits de 500 metros. Então, para nós do CrossFit, do Hyrox, trabalhar com splits de 500 metros é melhor do que trabalhar com watts. Tem validação científica? Tem. Tem artigos científicos que fizeram um teste incremental com splits de 500 metros. Bom, pessoal, então tá aqui, ó, como eu faço uma coleta num teste incremental descontinuado no remo. Eu já sei, através do teste de 6 minutos, que aqui estaria abaixo, né, da zona 1 dele, da transição da Z1 para Z2. E aí eu vou coletar o lactato, a frequência cardíaca, o talk test, a PS e aí a wattagem em cada um desses estágios. E ao final disso tudo, lá no meu computador, eu vou continuar a conversa sobre como determinar o limiar de acordo com todas essas coletas que nós fizermos aqui. Então, para vocês que querem ter todo esse material, é só deixar uma mensagem com o seu e-mail, ou, para ficar mais fácil, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todo o material, todos os slides apresentados aqui, que aí vocês utilizem da forma que vocês quiserem, beleza? Então agora vamos para a prática e analisar aí essa coleta. Vermelho. Vou escolher aqui no verde. Vou conversar com o Ó. Ali, ó, né? 2,10, 2,15. Felipe, pode recitar lá as duas frases? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato deu a roupa do rei da Rússia. Você consegue conversar confortavelmente? Sim, consigo conversar confortavelmente. Boca. Na casa não mesmo. Pode falar a frase? Posso. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E O rato roeu a roupa do rei da Rússia. você consegue conversar confortavelmente? Sim, eu consigo conversar confortavelmente. E a PSE? Sim, liberado. Eu tiro as perninhas pesadas daquele lado. Calma, pô. O quê? O quê? É quando você ia avaliar uns caras que você não gostava muito. Acho que hoje você gosta muito de mim, não. Deixa eu ajustar aqui no sistema. Pegou?
O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. Você consegue conversar confortavelmente? Sim, eu consigo conversar confortavelmente. Qual a peça é? 6. Pronto. Vai lá. Já teve gente que chegou até 1,30, 1,35. E aí o cara ficou 20 segundos. Aí com o tempo eu posso pegar esse mesmo atleta e colocar ele para fazer todo o protocolo e para ver se ele melhorou a tolerância aqui no último estágio. E geralmente acontece isso, quando você treina um atleta, ele consegue permanecer durante mais tempo no último estágio. Então é uma adaptação esperada com o tempo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. Você consegue conversar confortavelmente? Não. Você consegue conversar? Tenho dificuldade para conversar, mas eu consigo conversar. Aqui no Remo Melhor, você pega uma prova de remo. Tem atletas que eu já avaliei que o lactato de 4,9, 4, o lactato de 4 estava aqui, ó, 1,50, enquanto o do Felipe estava em 2. Então significa que o atleta que tiver que remar, os dois atletas, né, dois atletas diferentes, um com a resposta do lactato mais branda, com uma intensidade maior, ele sofrerá menos, né? Então, por mais que ele tenha que remar a mesma distância, ele calculando o pace para aquele workout, vamos supor que ambos saiam com 4 minutos. O atleta melhor condicionado para o remo terá um desgaste menor, então ele conseguirá render mais dentro do odd. Do teste é quando o atleta ele não consegue manter o pace proposto. Então, se ele subiu da zona que eu estava querendo, 1,45, 1,50, eu dou 2 oportunidades para ele baixar o pace. Se ele não abaixa o pace, o teste é finalizado. A frequência deu quanto? 12. Bora, Felipe, vamos para o próximo estágio? Isso, vamos ver no próximo. Fala, turma, ó, a cinética do lactato ocorreu de forma perfeita, então eu vou fazer todas as análises a próxima etapa eu colocarei para vocês o vídeo lá no Excel e vocês aprenderão como calcular as zonas com todas essas informações. O que me chamou a atenção aqui foi apenas o talk test. O talk test, quando você coloca mais pessoas que convivem no ciclo pessoal do atleta, para ele mostrar que está bem, às vezes ele fala que está bem, consegue conversar confortavelmente, mas isso muitas vezes é mentira. Então, quando você vai aplicar esses testes, tente fazer de forma isolada, um atleta por vez, para que não aconteça isso. Então, eu já tive outras experiências com o talk test, então eu sugiro que você reduza a máxima quantidade de pessoas possíveis para que não ocorra isso, do atleta realmente falar o que está acontecendo. Bom, pessoal, fico feliz que vocês tenham chegado até aqui no vídeo. É óbvio que não é uma explicação tão fácil, mas quando você quer entender realmente o porquê das coisas, a gente tem que acabar se aprofundando um pouco. Então, agora vamos entender como são feitos os cálculos para que realmente a gente encontre as reais zonas de treinamento com base em tudo aquilo que a gente conversou. Então aqui nós temos as zonas pelo split, que foi calculado através do teste de 6 minutos. Então no vídeo onde eu coloquei o Sabiá e a Jade para realizar um teste de maior distância possível durante 6 minutos, a gente consegue, através das equações que eu mostrei para vocês, calcular 55% da potência aeróbia máxima e 80% da potência aeróbia máxima.
Com isso, eu terei os dados de watts e os dados do split de 500 metros, que é o que nós, do CrossFit, do Hyrox, utilizamos mais. Então, aqui no caso do Felipe, a zona 1 dele, ele teria que remar abaixo de 2 minutos e 9 segundos no split de 500 metros. Já a zona 2 ele tem, né, o split mais rápido, que é a borda superior. Ele deveria ficar no máximo até uns 54, que seria já a zona de transição da Z2 para Z3. Ficaria aqui, ó. Esse aqui é a borda superior da Z2 dele. E a borda inferior da Z2 dele seria 2,9, que é o ponto de transição da Z1 para Z2. E aí, por fim, se ele quer fazer um treino na Z3, ele tem que fazer um treino acima de 1 minuto e 54 no split de 500 metros. Então, esse é o método baseado na potência aeróbia máxima calculada na máxima distância durante 6 minutos. Mas foi o que eu falei para vocês, que a grande problemática de se utilizar esses testes é que nós temos respostas individuais. Então, consequentemente, eu não. é, eu posso ter um atleta que vai ter uma resposta do lactato superior, ou uma resposta do lactato inferior. Então, é por isso que esses métodos de ancoragem baseados em percentuais da frequência cardíaca máxima, baseados no percentual do VO2 ou da potência aeróbia, não são métodos tão refinados. E aí eu mostrei para vocês a relação do lactato, que o lactato ele tem uma grande capacidade de trazer boas informações em relação a essas respostas individuais. Então a gente fez um teste incremental com duração de 4 minutos em cada estágio. Coletamos o lactato depois dos 4 minutos, durante o período de intervalo, né, um minuto de intervalo de recuperação, em cada um desses splits de 500 metros. Então, foi um teste incremental, descontínuo, descontínuo, com a proposta de estabelecer o OBLA, né, o Onset Blood Lactate Accumulation. Então, o valor desse acúmulo de lactato, que seria o ponto de transição da Z2 para a Z3, é o valor de 4 milimols. Mas olha o que aconteceu aqui. A gente tem estágios onde o lactato já está acima de 4, né, que é o estágio de 2 e 2 e 5, e na porção inferior nós temos 3,8 e na outra porção 4,8. Então isso significa que a gente não tem o valor exato de onde está esse valor de 4 milimols e a velocidade correspondente, ou seja, o split de 500 metros. É aí que a gente aplica, né, um método de interpolação linear, que é um método para você realmente encontrar, né, com exatidão, baseado nesses cálculos matemáticos, aonde estaria acontecendo aí o OBLA. Então, através desses cálculos, né, que eu fiz, né, não vou fazer agora por conta do tempo, a gente chegou nesse valor de, de que o OBLA estaria acontecendo no split de 2 minutos e 3 segundos a 194 watts e com a frequência cardíaca de 147 BPMs. Então percebam que esse valor é menor do que esse valor aqui. Quase 10 segundos de diferença. Só que um outro ponto que eu gostaria de comentar para vocês é que esses pontos fixos de lactato também eles têm uma problemática, porque existem atletas que possuem uma tolerância maior. Então, ele consegue sustentar um maior valor de lactato. Então, por exemplo, eles estariam com valor de lactato de 5, mas teriam uma sustentação desse lactato durante um longo período. Então, consequentemente, essa transição da Z2 para Z3 não aconteceria com esse valor fixo de 4 milimols para esse atleta.
E aí uma outra forma de eu conseguir calcular, né, já que olhando todas essas informações, eu posso não estar satisfeito de achar, pô, eu não tenho tanta certeza que esse valor da Z2 para Z3, ou do limiar anaeróbio, ou do limiar de lactato, aconteça aqui nessa intensidade, 2 minutos e 3 segundos para um split de 500 metros. E aí eu tenho uma outra opção, que foi a opção que eu coloquei aqui, que é a inspeção visual da curva de lactato, que também é validada cientificamente. Então, nesse método, nós procuramos encontrar o breakpoint da relação do lactato versus a intensidade. Então, vocês conseguem perceber que no teste incremental eu tenho um acréscimo do valor de lactato em cada um dos estágios, mas esses acréscimos do lactato em cada uma dessas intensidades não são tão grandes. Onde que acontece esse breakpoint? Ó, entre o estágio 4 e o estágio 5. Do lactato ele pula de 4,8 e vai para 7,8. No estágio anterior, ele subiu só meio milimol. Então, talvez não tenha acontecido essa quebra, né? Esse breakpoint aí, para perder a estabilidade da capacidade de remoção do lactato, né? Quando a gente está produzindo lactato, mas tem a mesma capacidade de remoção, então significa que existe uma estabilidade metabólica dentro daquela intensidade do treinamento. Então, a intensidade correspondente a esse breakpoint, onde eu perco essa capacidade de remoção do lactato que está sendo produzido, seria então aqui nesse estágio 5, numa intensidade aí bem próxima ao que foi encontrado no teste da potência aeróbica máxima, de 1 minuto e 54 segundos para o split de 500 metros. Então, nesse caso, o teste de 6 minutos para o Felipe parece que coincidiu com o valor da quebra ou breakpoint do lactato. Então, consequentemente, com base em todas essas informações, uma outra informação que eu posso usar, né, para corroborar essa ideia seria o talk test, onde até o estágio 4 aqui, ele consegue conversar, mas não confortavelmente. Então, significaria que ele estaria aqui dentro dessa zona 2, e a partir do estágio 5, ele já não consegue conversar. Então, já significa que ele já estaria aqui dentro da zona 3. Então, por isso que quando a gente faz um teste incremental, quanto mais variáveis fisiológicas e psicológicas eu consigo coletar, eu tenho mais formas de conseguir encontrar, de acordo com minha experiência teórica e prática, esses pontos de transição da Z1 para Z2 e da Z2 para Z3. Então, através de todos esses dados que a gente coletou durante, né, essa coleta que foi realizada para o vídeo, eu consigo ter essas respostas. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei também aqui na descrição um laudo, né, que eu criei aí para o Felipe, para que ele possa treinar de acordo com os dados que foram coletados nesse dia. Fechou? Um grande abraço para vocês e muito obrigado mais uma vez.